Mas tá bom, estamos aqui, estudando e aprendendo, né? É muito importante aprender. Bom, vamos dar continuidade então ao nosso estudo e vocês estão percebendo que nós vivemos em um mundo de simbiose. Nós vivemos em um mundo em que nós temos uma vida em comum, né, entre nós encarnados e os desencarnados. Aqueles que são estudiosos e aqueles que não são deveriam ser, precisa pegar lá o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns e estudar, não é só ler, né, para entender muito do que acontece nas nossas aulas. Então, quando Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam de alguma maneira, a espiritualidade responde claramente que eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos e que, de ordinário, isto é, comumente, são eles que nos controlam. Simples assim. Simples assim. Agora, se de ordinário são e comumente são eles que nos controlam, qual é o limite de controle que eu dou para esses espíritos? Eles podem me controlar 100%? Se eu deixar assim. Eles podem me controlar 70, 50, 40, 30, 20? Pode. Quanto menor o controle que eles exercem sobre mim, mais autonomia eu tenho, mais poder de decisão eu tenho, maior uso eu faço da minha cognição, da minha estrutura mental. Eu escolho, na maioria das vezes, o que eu quero ler, o que eu quero ver, com quem eu quero me relacionar, com quem. Bom, então vejam como é interessante nós entendemos esse universo que nós estamos mergulhados. Um universo onde nós vivemos em três camadas. Antes de entrar na aula, eu vou trazer esses esclarecimentos para vocês. E eles são importantes. Nós vivemos a camada do mundo material, é onde nós estamos. Com homens encarnados bons e maus, mulheres encarnadas boas e más. E depois tem uma outra camada que é da espiritualidade mais densa. Ela está um pouquinho acima do campo vibracional nosso, que são esses que estão o tempo todo na psicosfera que nós vivemos e que nós alimentamos e que nós sustentamos, procurando mentes para se conectar. E depois tem uma outra terceira camada que são espíritos, já mentores, orientadores, aconselhadores, espíritos preocupados com o progresso da humanidade. Percebem que a camada densa ela é intermediária entre nós e a terceira camada? Nós estamos na primeira, tem uma segunda, muito densa, e tem uma terceira. Resumindo, para entendermos melhor. Se nós quisermos alcançar essa terceira camada, a única ferramenta, a única força que nós temos é a nossa mente. Com isso, eu estou dizendo que nada de que nós façamos no mundo material, em termos de materialidade, nos colocará em conexão com essa terceira camada espiritual. O que eu estou dizendo? Não adianta fazer promessas, não adianta acender velas, não adianta usar sal grosso, não adianta fazer oferendas, se a sua mente não estiver conectada nesse processo. Posso acender vela? Claro que pode.
Sua mente está conectada a essa vela, a essa chama? E o que a sua mente está pedindo? Posso usar sal grosso para proteção da minha casa? Claro que pode, são campos de energia. Mas a sua mente está conectado com esse sal grosso e o que a sua mente está desejando? Posso fazer uma oferenda aos orixás? Claro que pode. Mas o que a sua mente está fazendo? Porque aquilo que nós pedimos, Jesus já nos ensinou. Peça e obterás. Se pede o bem, ao acender a vela, se conecta com a espiritualidade, que faz o bem. Se deixa a tua mente vazia no momento que está acendendo a vela, já existe um velho ditado que diz que casa vazia é a oficina do diabo. Mente vazia, aberta para qualquer tipo de espírito. Bata e abrirá. Que porta você está batendo quando você acende a vela? Quando você faz a oferenda? Que porta você está batendo? Percebem como o campo mental é que faz a conexão com o campo material e que abre portas e atende aquilo que pedimos? E assim o Mestre Jesus vai nos ensinando que o mundo espiritual sempre responderá aos nossos pedidos, aos nossos desejos. Sejam eles, esses desejos, quais forem. E que a nossa mente atenta, vigilante, é que determina em qual percentual aqueles que nos controlam e que se ligam a nós. Mas nós nunca estaremos sozinhos. Ou estaremos bem acompanhados, ou mal acompanhados, mas sozinhos não. Então, quando eu, sem ter esse conhecimento, faço críticas mordazes, ácidas a pessoas, a membros da minha família ou não, a pessoas que estão ao meu entorno, eu faço críticas mordazes, ferinas, que desagregam, que humilham, que vilipendiam. Eu posso ser espírita, eu posso ser protestante, eu posso ser budista, eu posso ser qualquer doutrina. Mas as companhias que estarão comigo não estão nem aí para aquilo que eu sou como opção de doutrina. Elas se ligam ao meu campo mental. Posso passar por desobsessão, mas se a minha mente não mudar, eu continuo conectado com espíritos extremamente perversos. Mas a espiritualidade nos alerta que todo pedido de socorro sincero jamais deixa de ser atendido. Então, quando nós estamos percebendo que o nosso vivenciar do dia a dia está ficando conflituoso, cansativo, perturbado, as coisas não saem, não fluem, é como se o mundo desabasse sobre nós, nós temos que observar, antes de tudo, como é o meu pensamento, como é o meu desejo. O que eu penso, o que eu desejo. Somente a partir daí, nessa análise sincera, é que eu vou ter a oportunidade de pedir ajuda e ser atendido. Porque se esse campo mental não se modificar, eu posso pedir ajuda. Eu posso procurar ajuda. Eu posso receber ajuda. Mas essa ajuda, ela não atinge aquilo que realmente e em profundidade necessária para me libertar, porque a mente que eu exercito não permite.
Não permite. Então, a espiritualidade atende por quê? Porque vai socorrer espíritos que estão, às vezes, escravizados com a minha mente, de encarnado. Eu já estou começando a entrar na simbiose. A espiritualidade vai orientar adversários. Generosamente, a espiritualidade intui algum médium para dar uma mensagem para aquele encarnado que está ali pedindo socorro na sala de passe. Ele ouve a mensagem e não gosta, porque a mensagem da espiritualidade, sincera, seguidora e fiel a Jesus, não passa a mão na cabeça. Não passa. Porque ao passar a mão docilmente sobre a cabeça daquele encarnado que está totalmente desequilibrado, ela está reforçando o campo pernicioso daquela mente. Então ela vai alertar. Tá? Então veja o universo que nós estamos mergulhados dia a dia, hora a hora. E que nós somos responsáveis por isso. O quanto eu permito a minha conexão com a camada intermediária, a camada 2, ou quanto eu desejo e me esforço para me conectar com a camada 3, onde há espíritos benévolos, generosos, solidários, socorristas. Essa busca é a porta que Jesus fala: bate e ela se abrirá. Qual porta você bate? A da camada 2 ou a da camada 3? É uma pergunta que a gente tem que fazer particularmente. E como eu sei qual porta eu estou batendo? Quando você começa a seguir o evangelho de Jesus. Seguir. Aprender o evangelho é quando você lê. Eu estou aprendendo o evangelho. Eu estou aprendendo e entendendo quando Jesus fala dos endemoniados. Apreender é praticar. Eu aprendi o evangelho? Estou aprendendo? Quanto eu estou praticando em mim? Não adianta eu querer praticar o evangelho de Jesus no outro, porque se eu não pratico em mim, eu não consigo entender o sofrimento e o desequilíbrio do outro. Eu preciso entender o meu primeiro. O quanto eu sou orgulhoso, o quanto eu sou vaidoso, o quanto eu sou prepotente, o quanto eu sou irresponsável, ou o quanto eu já estou responsável, ou o quanto eu já superei do meu orgulho, o quanto eu já me tornei uma pessoa melhor, no limite do meu conhecimento, das minhas forças, eu estou me esforçando. Voltamos para Kardec. Percebem como a doutrina ela é toda interligada? E nós só vamos aprender esses meandros da doutrina estudando. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Aquele que se esforça em se tornar melhor a cada dia. Com isso, Kardec já está dizendo que nós não somos perfeitos. Estamos nos aperfeiçoando. Então, todo esse preâmbulo é para vocês entenderem o material que eu enviei sobre simbiose e parasitose mental. Eu resolvi separar a parasitose para próximo encontro, porque não ia dar um nó na cabeça de vocês. Mas eu, de presente, de brinde, eu trouxe ali para vocês a teoria do cérebro trino. Essa teoria, ela é confirmada, ela é válida? Não sei dizer. Mas ela tem alguns fundamentos interessantes que permitem nós compreendermos um pouco sobre nós mesmos. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tranquilos? Então, quando nós desencarnarmos, chegarmos à finitude do nosso corpo físico, nós seremos aquilo que nós nos esforçamos por ser, ou aquilo que nós não nos esforçamos por ser. Nós seremos aquilo que, o quanto eu estudei, o quanto eu aprendi, o quanto eu pratiquei,
Ou então eu serei aquele que não estudou, que não praticou, que não desenvolveu. Eu serei aquilo que eu sou e que eu faço no meu dia a dia. Caímos novamente em Jesus, a cada um segundo as suas obras. Se eu estudo, se eu me esforço, se eu dedico, se eu procuro compreender esse momento, que é um momento em que eu estou sendo levado a trabalhar a minha mente, eu estou plantando semente em solo fértil. Parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. O que ele semeia? O que nós semeamos? Se eu semeio ódio, eu não vou colher bondade. Eu vou colher ódio. Se eu semeio ganância, eu não vou colher abundância, eu vou colher miséria. Se eu procuro semear bondade, em qual solo eu vou semear? O primeiro solo que nós vamos semear é em nós mesmos. Nós somos semeadores, nós somos semente e nós somos solo. A parábola do semeador é isso. Eu sou um solo pedregoso, eu sou um solo espinhento, eu sou uma beira de caminho ou eu sou um solo fértil? O que eu sou? Como eu estou me trabalhando? Se eu sou uma beira de caminho, tudo que eu estou semeando, os pássaros vão comer. Quem são esses pássaros? Pássaros que a gente conhece? Não. São espíritos devoradores de energia. Porque você não está semeando em solo fértil. Se eu semeio em solo rochoso, vem o sol e queima a planta que estava brotando, porque as suas raízes não tiveram terreno para se firmar. Quem é esse sol que vem e queima esse espírito que estava tentando desabrochar? Se eu semeio em solo espinhento, os espinhos, as urzes, sufocam e matam a planta que desejaria brotar e sair a céu aberto. Quem são esses espinhos que impedem que esse espírito desabroche? Mas se eu semeio em solo fértil, e aí entenda o seu coração, a sua mente, e você semeia, preciso compreender o porquê que ainda existe miséria no nosso planeta, porque ainda existe doença, e o que eu posso fazer em mim para que isso se modifique dentro das leis universais. Quanto eu posso me tornar melhor? O quanto eu posso, embora frágil e fraco, muitas vezes eu vou cair, mas o quanto eu posso semear em mim, me tornar um solo melhor. Você colhe 30 por um, não é assim que Jesus ensina? 30 por um é aqui na terra, queridos. Semear 30 por um é colher na terra. O quanto você vai colher para você? 60 por um já é na espiritualidade, nos mundos de regeneração. Nós estamos longe disso. E 100 por um são nos mundos celestes. Quando você planta 100, planta uma e colhe 100, você já está em mundos celestes. Né? Então, o Evangelho de Jesus vai nos ensinar sobre essas situações. Esse preâmbulo assim meio filosófico foi importante para que vocês possam compreender o que é a simbiose. Eu posso estar em estágio de simbiose no bem, ou naquilo que eu acredito que seja o bem, ou naquilo que eu nem sei que é o mal. Então, a simbiose tem vários conceitos. A biologia explica muito bem isso, não nos cabe aprofundar o conhecimento biológico aqui. Então, eu trouxe para vocês duas situações. Simbiose, através da biologia, é quando existe relação entre dois seres vivos envolvidos e em contato direto. Isso é uma simbiose. E na simbiose existe um processo de troca entre um ser vivo e outro ser vivo,
E essa troca pode beneficiar a ambos, pode prejudicar um e beneficiar o outro, mas a troca sempre irá existir. Quando beneficia ambos, não é um processo que vai causar mal aos dois. Ambos evoluem se protegendo. Mas quando um é prejudicado, nós começamos a sair da simbiose e ir para a parasitose. O parasita é aquele que se aproveita da energia do alimento que o outro lhe fornece. Esse parasita pode ser externo, carrapatos, piolhos, ácaros, ou internos. No nosso mundo, lombriga, ameba, e outros mais desse imenso universo das verminoses. Então, eu fiz um resumo e disse assim: por extensão, simbiose é uma vida em comum. Eu quero ter uma vida em comum com a espiritualidade que vai me ensinar a caminhar no bem, ou eu quero ter uma vida comum com aquilo que chegar, ou eu não estou nem aí se existe bem, se existe mal. Eu não me importo com quem eu vou me associar. Então, independente da minha vontade, essa associação vai existir. Se eu sou alguém que não me importo, que não quero compreender como eu sou e vou me tornar espiritualmente, eu abro o meu campo energético para espíritos que começam pela simbiose e evoluem para a parasitose. A espiritualidade amiga jamais irá se aproveitar de uma mente descuidada, desatenta ou perniciosa para fazer ligações. Eles se afastam. Esse campo energético não interessa para eles. Todas as vezes que houver um processo de simbiose barra parasitose, é um concubinato, é um casamento entre os dois. Se é um casamento, quando nós vamos nos casar, salvo raras exceções, pergunta-se: você quer aceitar esse homem como seu esposo? Que a mulher responde: sim. Você quer aceitar essa mulher como sua esposa? Que o homem responde: sim. Então, quando há o processo de simbiose, tanto o encarnado quanto o desencarnado aceitaram em comum acordo viverem juntos. Estão entendendo? Se entenderam, podem parar daqui para frente de culpar os espíritos de todo o mal que acontece a nós. Existe uma parcela muito grande de responsabilidade nossa, que pode ser 70 por 1, comumente é 50-50. 50 do encarnado, 50% do espírito. Então, nessa vida em comum, nessa associação entre encarnados e desencarnados, nós chamamos e falamos que existe uma relação simbiótica. Antônio, isso pode acontecer com crianças? Pode. Pode. Antônio, isso pode acontecer com quem trabalha como médium na casa espírita? Principalmente. Isso pode acontecer com pessoas do dia a dia comum? É o que mais acontece. Então, nesse concubinato, nessa associação permitida por ambos, nós vamos começar a nos depararmos com as grandes e enormes listas de doenças psiquiátricas, neurológicas, porque elas surgem, esse desequilíbrio da mente. Quem lida com quem é psicólogo, quem é psiquiatra, quem é psicanalista, quem trabalha com a mente, precisa ter esse conhecimento para não ficar preso no cientificismo, não ficar preso lá no CID, lá no DSM. Porque quando a sua mente se prende ao plano, à questão material, você fecha a sua mente para o campo espiritual. E aí o seu paciente, aquele assistido que está com você,
não consegue melhorar. Por mais que você faça terapia, por mais que você faça as sessões de psicanálise, por mais que você faça as. ah, esqueci o nome agora. Os trabalhos laborativos. Não importa a técnica que você usa, você precisa entender que existe um lado que você não conhece e que você jamais pensaria que existe. Como é que essas doenças aparecem em nós? Aparece numa criança de 7 anos? Não aparece. Aparece numa criança de 10 anos? O desequilíbrio psiquiátrico, o desequilíbrio psicológico, as neuroses em crianças não aparecem. Por quê? Porque a simbiose era de longo curso. Ela vai se tornando mais e mais férrea, mais e mais envolvente ao longo do tempo. Mas, nas crianças, esse processo se inicia de uma forma mais contundente, mais marcante, a partir dos 7 anos de idade, quando a encarnação se firmou. O espírito que está encarnado se ajusta perfeitamente ao corpo físico, porque antes disso, ele ainda está entre os dois planos. Ele está mais para o corpo físico, mas ainda há muitos laços com o campo espiritual. Mas a partir do momento que essa encarnação se solidifica, se estrutura e começa o processo realmente de aprendizado no corpo físico, o processo simbiótico, a obsessão, a atuação dos espíritos se torna mais forte. Ao longo do tempo, 8 anos, 9 anos, 10 anos, os pais observam, começam a perceber, a professora observa, os coleguinhas têm reações um pouco estranhas, e no tempo de hoje, onde tudo é muito rápido, tudo é muito web, vai-se para o psicólogo, o psiquiatra e medica-se a criança, facilitando o processo da simbiose, facilitando o processo do enraizamento do campo fluídico mental do espírito no campo mental do encarnadinho que está ali começando a sua jornada evolutiva. Então, a simbiose de longo curso, isto é, de longos anos, evolui para a parasitose. Entenderam? E todo aquele que está parasitado há longo tempo e não tomou o seu vermífugo, entra em depressão. Vai se sentir fraco, vai se sentir anêmico, vai se sentir cansado, vai se sentir sem vontade de nada, vai ter dores as mais estranhas pelo corpo. Estou falando da verminose comum. Mas a parasitose barra simbiose espiritual faz a mesma coisa. Tira a vontade de viver do encarnado. Não quer mais ir à escola, não presta atenção, não tem disposição para nada, quer ficar o máximo possível quieto, envolvido em um campo mental que não se fecha em nada. Esse encarnado começa a desenvolver o que chamamos hoje doenças psiquiátricas, que vou adiantar para vocês, a espiritualidade, meus amigos, dizem que isso não existe. Os tormentos da mente, essas doenças, esses DSM com mais de 600 e tantas doenças psiquiátricas, isso é coisa nossa. E nós vamos piorando cada vez mais, picotando essas doenças em várias outras. Assim, nós vamos entender que não somente as doenças psiquiátricas, e agora sim existem as doenças degenerativas do sistema neurológico. Porque a mente não está mais sob o controle do encarnado, está sob o controle do desencarnado. E é um desencarnado que não está nem aí para você. Não tem limite.
O que ele deseja é se beneficiar o máximo possível enquanto você puder dar. Quando não puder mais, você será abandonado em condições terríveis. Exemplo: você pode ter uma esclerose lateral amiotrófica, uma degeneração muscular. Você pode evoluir para um Alzheimer. Você pode evoluir para um Parkinson. Você pode evoluir para uma demência e uma demência mesmo. Você pode evoluir para uma degeneração do seu campo neurológico, porque todo o teu processo eletroquímico foi alterado ao longo desses anos por uma mente que você até então acreditava que era a sua, causando esses distúrbios em você. Então, quando chega nesse processo, nós vamos nos deparar, e aí não culpem os médicos, eles não conseguem diagnosticar a causa. Diagnosticam, fazem o diagnóstico do quadro que você apresenta. Ah, você tem tremores que sugerem Parkinson. Mas onde está a causa? Neurológica? Vai lá averiguar através de exames de imagem e outros exames que existem muito apurados e percebem que algumas áreas neuronais do seu cérebro estão sem função, desativadas. Mas você não nasceu assim. Os seus neurônios estão sem bainha de mielina. Os outros elementos do nosso cérebro, que são as grias e as micóglias que sustentam os neurônios, desapareceram, eles desabaram. O que causou isso? E isso vai levando a demências e às vezes até quadros de loucura mesmo. Então a simbiose, ela se enraiza em nós quando nós deixamos. Quando nós nos descuidamos. Quando nós acreditamos que estamos imunes a espíritos, à influência deles. Quando nós, tendo o conhecimento que temos, não saímos da primeira camada. Quando saímos, no muito ficamos na segunda, mas a terceira a gente não encontra. Porque nós não praticamos esse desenvolvimento. Então, eu estou dizendo para vocês que esses espíritos que estão ligados a nós, já no processo simbiótico, que é um processo obsessivo, eles estão entrosados mentalmente conosco. Eles hospedam-se em nós, com a sua mente. Eles atuam sobre o centro coronário. Quem não estudou centros de força, vai estudar. Tem lá no canal. Aula só de centro de força. E qual o centro de força que eles vão controlar? O centro coronário, este centro aqui. Por que este é o primeiro? Porque é este centro que nos conecta com a terceira camada, com a espiritualidade mais evoluída. Se eles bloquearem este centro, nós vamos no máximo na segunda. Nós não percebemos a espiritualidade amiga, nem o amigo espiritual a gente percebe. Então, esse chakra, esse centro de força que é o coronário, ele é o mais importante no perispírito. E ele está no duplo etérico. Lembrem que o duplo etérico tem centros de força. Se bloqueou o centro de força do duplo etérico, não tem conexão com o centro de força do perispírito. E a partir daí eles vão impondo os pensamentos deles. E eles vão fazendo de uma forma tão sutil que nós acreditamos que são pensamentos nossos. E você aceita. E quando começa a ter acesso a estudos como esse que vocês estão tendo, que tem uma abrangência maior, e vejam, é um curso básico esse. Há muito mais do que isso. Nós podemos entrar num outro processo que eles sabem usar muito bem, que é achar que perdeu tempo. Perdi tempo.
eu não tenho mais condições de me recuperar. Lê do engano. Entramos num processo de arrependimento, de culpa. E eles trabalham muito bem essa questão. Então a primeira coisa é, tá bom, é ser Paulo. A primeira coisa é ser Paulo. Senhor, o que queres que eu faça a partir de agora? Ah, Antônio, eu estou conhecendo isso agora. O que eu preciso fazer a partir de agora? Eu não quero nem saber o que foi lá atrás. O que eu preciso fazer? Isso. Como eu vou fazer? Eu não vou responder para vocês. Ninguém vai responder. Como eu faço? Aí é uma decisão própria. Como Paulo se preparou para ser Paulo? Encontrou Jesus na estrada de Damasco. Senhor, o que queres que eu faça? Ele ia matar judeus. O que queres que eu faça? Jesus não disse para ele: faça isso. O que Paulo faz? Se retira para o deserto, deixa de ser romano, vai para o deserto para se encontrar no silêncio. O que nós temos que fazer? Nos recolhermos e encontrar material, e está à disposição para todo lado, que nos modifique. Então, quando eu faço isso, eu começo a me libertar do processo simbiótico. Eu começo a criar campos de resistência no perispírito para o obsessor que está ali me sugando há muito tempo. Eu começo a modificar energias em mim que não servem para ele. Mas não é na sala de passe que vocês vão receber isso. Não é assistindo a preleção. Não é assistindo a aula. Tudo isso vai nos ajudar. E isso nós vamos percebendo que a influência dos espíritos pode começar desde a infância, com meu filho na minha casa. Quem foi meu filho em vida passada? O que ele fez? Por que ele tem tanta doença? Por que ele é tão raquítico? Por que ele é tão fraco? Por que ele é tão agitado? Por que ele é tão isolado? Por quê? O que é que ele foi em vida passada? Que espírito foi esse? Se esse processo em torno dos nossos entes queridos é um processo que recai, usem a lógica. Existe ali um processo obsessivo simbiótico que está, aos poucos, degradando, enfraquecendo aquele que está ao meu lado, ou aqueles que convivem comigo, ou a mim mesmo. E eu preciso me libertar e ajudar a se libertar disso. Como? Procurando o caminho da porta da espiritualidade maior. Então, se aquele ente querido meu teve comportamentos ruins em outra vida, criou inimigos, criou adversários, esses adversários vão procurar, vão encontrar e vão sim trabalhar em cima. O que fazemos? Levamos para a casa espírita. Comumente, quando leva já ainda criança, é mais fácil trabalhar. Porque a criança ela não está muito solidificada no processo encarnatório. Mas quando procuram a casa espírita já adulto, a coisa muda de conversa. A criança, ela fica agitada, ela não para, é preciso ter um trabalho mais delicado nos campos de energia, precisa primeiro trabalhar a mudança e a proteção da criança, para depois começar a afastar esses espíritos. Agora, quando é o adulto, não tem jeito. E vocês já vão ver, já estão vendo isso, os que estão na parte prática. As reações físicas apresentadas pelo encarnado já em simbiose de longo prazo vai ter convulsão, desmaio, passar mal, enjoo, náusea, fica irritado, quer sair da sala, o olhar é de agressão,
vômito, ansiedade, desconforto, vai sentir tudo isso. Por quê? Porque a carga energética dos seus obsessores, já devidamente ligados molécula a molécula no perispírito do encarnado, não está no corpo, está no perispírito do encarnado. Ao receber a carga energética dos passistas, que sabem o que estão fazendo, causa como pequenos terremotos sísmicos dentro desse campo energético, e isso reflete no encarnado. E ele se sente mal. Ele se sente realmente angustiado. Mas é o princípio do trabalho. Agora, isso já abala a estrutura, mas nós não podemos e não devemos arrancar aquele espírito do processo simbiótico. Porque lembrem-se, está ligado molécula a molécula, não tem como arrancar. Lembra que eu falei que é uma aceitação do encarnado e do espírito? Não tem processo obsessivo, seja em que nível for, que não começou com o encarnado aceitando. E não é porque ele é burro, não é porque ele não tem cultura, não é porque ele não conhece nada. Não. Existem encarnados que são médicos, que são advogados, que são juízes, que são filósofos, que estão em processo obsessivo simbiótico. É o campo mental. Então, o que acontece? Se o encarnado, ao receber as orientações, vamos lá. Então, aquele encarnado que aceitou lá naquele passado essa ligação, ele precisa recusar a partir de agora. Senhor, o que queres que eu faça? Toninho, Ivone, eu quase não fico na sala de passe. O que é que eu tenho que fazer? E eles vão dar a orientação. Ó, você precisa fazer isso, isso, isso. Como é que eu faço? Você vai achar teu caminho, mas você precisa fazer isso. Se é de madrugada, se é no sábado, se é no domingo, se é tomando banho, não importa, você precisa fazer. É nesse processo que começa a recusa da aceitação do outro. Quando o encarnado começa a fazer isso, essa amarra, essas raízes começam a encolher, porque a energia já não é aquele que ela quer, aquela que ele deseja. Mas isso é fácil? Não é fácil, porque nas primeiras tentativas ele vai apertar mais ainda, ó, apertar mais ainda. E você vai ter menos vontade, você vai ter passar mal, você vai ter sintomas de desequilíbrio, porque ele está apertando, ele não quer, está arrochando. Mas se você insiste, ora, lê, medita, ora, lê, medita, procura entender onde você erra muito, de quem, como você fala, o que você acusa. Ele não resiste, ele começa a afrouxar. Não tem como, meus amigos. Quando o encarnado não quer, não tem como o obsessor continuar. Ele vai largar e vai procurar outro. Mas uma obsessão simbiótica de décadas não se liberta em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Não se liberta. Percebe? Aquele 50% seu, você tem que resolver. Não é a casa espírita. A casa espírita te dá o primeiro ano, iniciação ao espiritismo, o evangelho. Te dá conhecimentos do livro dos médiuns. Te dá e traz a mensagem de Jesus, mas 50% é seu, se não for mais. Se você não resolver isso, ninguém resolve, porque é a aceitação sua. Você que casou e você tem que querer separar. Tudo bem até aqui? Tem que divorciar, gente.
Divorciar energeticamente. De quê? Das relações do passado. Tá bom, eu fui isso no passado. Eu combinei com vocês. Eu vivi com vocês. Eu participei com vocês, mas eu não quero mais. Então, as reações físicas que nós vamos apresentando, o encarnado vai apresentando, elas vão variando. Mas temos que entender que só haverá a separação quando o encarnado quiser. Pode ser médiuns como a Sônia, podem ser médiuns como a Lilian, poderes de cura, sabem trabalhar com campos de energias que vocês nem imaginam, em desdobramento e sem desdobrar. Conseguem ver a alma do encarnado. Elas conseguem. Podem. Mas se o encarnado não quiser, não vai conseguir alcançar o resultado que ele deseja. Tá bem? Sim, Vânia. Poderia se dizer. Entende? Como é Eu que a tenho gente que fazer. saberia isso? Como nós saberíamos isso? Fazendo aquilo que eu propus a você. Eu vou trabalhar com vocês, tá bem? Agora você vai ter que seguir o que eu mando, o que eu falo, o que eu Tá, oriento. Se você não vou me fizer, então quando nós reencarnamos, todos nós, muitos de nós que passamos por esse processo muito intenso de simbiose, nós convivemos muito tempo em espírito com esses nossos irmãos. E nós ficamos mergulhados na influência deles, e muitos deles nos hipnotizaram, nos controlaram e implantaram em nós gatilhos que serão ativados quando a gente encarnar. O que acontece com todos nós? Isso vai nos desgastando. E a gente começa a olhar vidas que não têm motivação. Nada faz sentido. Porque é um sofrimento que exaure, deixa você exausto. Você não tem forças e nem vontade para nada. Por quê? Porque a aproximação desses espíritos com os quais nós convivemos lá enquanto estávamos desencarnados vão influenciando energeticamente o nosso perispírito. Existe uma grande uma situação que às vezes nos confunde mentalmente, que são nós temos a falsa impressão de que eles entram em nós. Não, eles se ligam ao nosso campo energético, ao nosso perispírito. E eles, através dessa ligação, que eles vão causando perturbações mentais em nós, vão tirando a nossa vontade de viver, os nossos comportamentos passam a ser exagerados, desconfiamos de tudo, todos estão contra nós, nada do que eu faço está bom, as pessoas não concordam comigo, o mundo está contra mim. Eu não sei por que ninguém gosta de mim, por que me rejeitam. Esse é o cotidiano. Por quê? Porque o controle mental não é meu, é do outro. E o outro cria em mim e faz descargas hormonais que causam em mim reações orgânicas e psicológicas que fazem com que eu olhe o mundo como inimigo. Então eu me descontrolo facilmente, eu vivo situações de estresse o tempo todo, as minhas emoções elas oscilam o tempo todo, eu não consigo entender a mim mesmo ou a mim mesma, porque são descargas hormonais que estão ocorrendo que não são causadas por mim, mas pelo outro ou pelos outros. Tá bem? Então eu estou chegando aqui, estou indo bem devagar, daqui a pouco tem que passar por. Que hora que tem que passar para a Soninha, irmão? 9h15, 9h20, Tá, eu vou 21. até umas, 10, até umas 9h10 eu vou então. Tá? Então vejam bem, como eles fazem isso? Aquilo que eu comecei a falar, através de hipnose. E não é essa hipnose de palco que a gente vê na televisão, que a gente vê no YouTube. Não é isso, gente. Não, isso é brincadeira de criança.
Então, os laços hipnóticos, eles trazem consequências, são gatilhos que são colocados em nossa mente, que quando acontecer determinadas situações, esses gatilhos são disparados e eu vou ter determinado comportamento que foi implantado em mim. Assim, antes de nós reencarnarmos, esses que nesse quadro de simbiose e controle mental que eu estou falando, eles foram sim hipnotizados. E o que permitiu a hipnose? A hipnose, ela só acontece quando você consciente ou inconscientemente aceita. E as formas de aceitação não é você dizer assim para mim, não, deixa eu pegar aqui. Ô, Emiliano, você gostaria de participar de um exercício prático de hipnose comigo? Aí ele vai dizer assim: ah, é um exercício? Sim. Ah, então tá bom. Conscientemente ele aceita. Só que ele não perguntou que exercício é esse. O que você vai fazer no exercício antes de aceitar? Então tá bom. Não, tá bom. Fecha os olhos. E o exercício deixa de ser exercício. Passa a ser controle. Estão entendendo? E existe aceitação inconsciente. Qual é a aceitação inconsciente? Assim, Alzira, você está aqui comigo assistindo essas explanações que eu estou fazendo sobre essa questão da simbiose. Você entende que você poderia estar vivendo um processo como esse? Ela está pensando. Todos vocês estão pensando. É inevitável, gente. Aí eu digo assim: suponha ao comando. Não parece que é comando, mas é um comando. Suponha que num processo de simbiose como esse, alguém possa te hipnotizar da seguinte forma: já aceitou, inconsciente. Então, aqueles que são habilidosos no processo de hipnose jamais vão dizer para vocês que estão te hipnotizando. Jamais. Não vão te dar essa oportunidade de você falar: peraí, ó, calma aí, meu. Peraí, vamos devagar com o Andor. Não, não, ele não vai dar essa chance. Então, quando nós estamos nesses ambientes de grande sofrimento, de grande domínio da mente, nós passamos por sessões de hipnose o tempo todo, implantando esses gatilhos que vão ser disparados quando estivermos encarnados. E nós temos que reencarnar para continuarmos o nosso processo evolutivo. Só que o nosso perispírito e o campo mental traz deficiências, traz aberturas, traz conexões que nós não temos consciência. Mas os nossos adversários sabem muito bem que tem e sabem muito bem quando vão começar a fazer uso disso. André Luiz fala que nós somos como uma tomada de parede e os espíritos são o plug. Então a nossa tomada está lá. A gente nem tem consciência disso. Aí eles vêm e se conectam, tá bem? Assim, nós vamos entender por que começa a partir dos 7 anos. Porque essa tomada ela só está apta a ser conectada, plugada, quando o espírito está completamente envolvido molecularmente com o corpo físico. Aí sim elas já estão habilitadas, elas já estão prontas para serem conectadas. Tudo bem? Tranquilos? Dúvidas? Tá difícil? Larissa? Viane? Edson? Aqui o cérebro trino, eu vou, para não ser corrida, eu vou deixar para a semana que vem. Então vou terminar só esse pedaço, mas leiam o cérebro trino porque vocês vão entender
como é o nosso comportamento e onde eles influenciam. Eles podem influenciar em um, em outro ou em outro. Eles podem influenciar nos dos três, tá bem? Então, o nosso sistema nervoso, central e periférico, pode se degenerar diante desses pensamentos que são colocados em nós 24 horas acordados ou dormindo. E esses pensamentos vêm dessas regiões onde nós já estivemos antes de reencarnar. São antigos companheiros de vícios. Seja vício no jogo, seja vício em drogas, seja vício em sexo, seja vício em dinheiro, seja vício em qualquer que seja o vício. Tá? E essas projeções negativas dos nossos companheiros desencarnados podem desencadear algumas fobias em nós. Quem tem fobia de altura? Quem tem fobia de água? Quem tem fobia de fogo? Quem tem fobia de ficar trancado em lugar, fechado e apertado? Quem tem fobia de pessoas, onde tem muita gente, não quer ficar ali de jeito nenhum? Ah lá. Todos nós temos fobias, mais ou menos intensas, mas elas são desencadeadas ainda por laços energéticos reminiscentes, isto é, ainda ligados ao nosso passado. Então, nós que estamos aqui ainda temos laços energéticos com espíritos adversários nossos. Só não conseguem fazer mais do que querem porque nossa mente já não permite. Mas se vocês estão lá no primeiro ano e pensam em abandonar aquela aulinha de 1 hora e meia, de uma semana, por 1 hora e meia por semana, ah, vocês estão sob influência, gente. Aquele que pensa em desistir, em abandonar, que é uma bobagem, é influência. Está sendo apertado mentalmente para largar. Não larguem. É o preço a pagar pelo teu 50%, no mínimo. Tá? Então, os débitos do passado podem ser agravados hoje. Mulheres através de aborto, homens através de crimes, exploração de menores, violência sexual e etc. e tal. E isso vai corroborando em comportamentos cada vez mais exacerbados, onde às vezes a violência explode de uma tal forma que leva à morte de dezenas de pessoas. Vide uma nação que se diz civilizada, que é os Estados Unidos. Todo dia tem morticínios nas escolas. Processos obsessivos simbióticos atuando violentamente. Como é que a gente resiste aos ataques? Disciplina, estuda, medita, vigia, prece, renovar a mente para você se curar. Depois que se cura, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não importa, uma década, não importa, o importante é não desistir. Colaborar no trabalho mediúnico, vai ser sustentador, vai ser dialogador, vai ser médium. Então, todo esse esforço não fica sem auxílio da espiritualidade. Tá? Não fica. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje, né? E aí, a semana que vem, a gente começa o estudo do cérebro trino. Então, coloquei uns esquemas para vocês, umas fotos. Não é muito longo, mas ele é delicado para falar. Dá para falar sobre o cérebro trino e a gente entra em parasitose. Tudo bem? Perguntas? Amanhã tem questionário, tá?